E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, aparecendo hoje para a gente comentar um pouquinho sobre as novidades da Apple, né? Ontem teve um evento da marca, eles falaram um pouquinho sobre, além do iPhone 14, falaram um pouquinho sobre o Apple Watch. E, assim, o foco da gente vai ser aqui hoje falar um pouquinho sobre o iPhone, tá? Então, vamos lá falar sobre o iPhone. Então, assim, primeira observação que agora, o iPhone 14, a gente tem 4 nomes, né? Quais são os nomes? A gente tem o iPhone 14, o iPhone 14 Plus, 14 Pro e o 14 Pro Max. No iPhone 13, gente, se eu não me engano, a gente tinha iPhone 13 mini, iPhone 13, o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max. Então, aqui eles voltam a utilizar a nomenclatura Plus. Essa nomenclatura, a última vez que ela foi utilizada foi lá no iPhone 8, se eu não estiver enganado. Tinha iPhone 8 e iPhone 8 Plus, por exemplo. Ele era um pouco maior, né? Essa nomenclatura, eu lembro que ela foi usada no iPhone 7 e iPhone 8, né? Tinha essa nomenclatura 8 Plus, tá? Começando a falar um pouquinho sobre as características, eu coloquei aqui algumas informações para a gente falar sobre o preço, né? Que é o mais delicado para a gente aqui, né, gente? No Brasil, por exemplo, de acordo com a loja oficial da Apple, o iPhone 14 vai sair ali na versão 128, né? A partir de 7.599 e na versão de 512 vai sair 10.599, né? O iPhone 14 Plus vai sair a partir de 8.599, 128, né, gigas, e 11.599 na versão 512 gigas. iPhone 14 Pro, 9.499 na versão de 128, 12.499 na versão de 1 TB. E iPhone 14 Pro Max, 10.499, 128, e 15.499 de 1 TB. Então a gente percebe o seguinte, não existe mais iPhone de 64 GB, né, nessa versão 14, como também não existe na versão 13, né. O iPhone 13 já começa também a partir de 128 GB, né, gente, que inclusive, preciso de comentar aqui, que eu acho que é o tamanho ideal para a gente ter hoje no celular. Nesse ano de 2022, os arquivos estão cada vez maiores, né? Querendo ou não, se a gente compra um celular de 64 GB, né? Se você fosse comprar, por exemplo, o iPhone 12, que ainda tem essas versões 64, você acaba tendo que, querendo ou não, usar com um pouco mais de parcimônia, né? Um pouco mais de paciência ali o seu armazenamento, ou então acabar contratando um serviço adicional de nuvem, como o iCloud ali, que tem aquelas ofertas que eles fazem ali, né? Que o iCloud, quando você compra, gente, ali, quando você faz uma conta na Google, na Google não, faz uma conta na Apple, você ganha ali promocionalmente 5 GB de espaço no iCloud lá para você guardar os arquivos. Isso enche muito rápido, tá? E depois eles te oferecem pacotes, que vai aumentando essa quantidade, né? 50 GB, se eu não estiver enganado, depois vai para 100. Outras empresas também vendem, gente, como por exemplo o Google Drive, né? O Google Drive você começa lá utilizando, ganha 15 GB, se eu não estiver enganado, e os pacotes, os outros pacotes são pagos. Se eu não me engano, tem um de 100 e um de 200 também. Os valores são bem parecidos, né? Tanto do Google Drive, que é os dois que eu conheço, quanto também o da Google também. O Google Drive, quanto também o da Apple, né? Então é em torno ali de um valor de mais ou menos, acho que uns R$ 10 por mês, tá? A versão de 100 GB, tá bom? Então, sobre preço, né, gente? O comentário sobre preço. Eu sempre acho bem caro os produtos da Apple e tem uma matemática, assim, bem esquisita, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar o preço do produto em dólar, por exemplo, o iPhone 14 tá 799. Hoje eu acho que o dólar tá quanto? 5 alguma coisa, né? O dólar tá sempre nessa média de R$ 5, 5 ponto alguma coisa. Você faz a multiplicação e ainda em cima entra uma carga tributária altíssima, porque no Brasil ainda cobra-se muito em cima de produtos eletrônicos, né? Então fica um produto realmente muito caro. Eu acredito que esse preço venha a cair, até porque é um preço de lançamento, a gente sabe que o lançamento tudo é um pouco mais caro, né? Então eu acredito que daqui a uns tempos aí, depois do lançamento, você consiga encontrar esse produto mais barato. E além do que, gente, esse aqui é o preço da loja oficial da Apple. Se você for comparar, por exemplo, tem uns vendedores que vendem produtos da Apple e eles trazem produtos importados, então é muito menos caro você comprar com esses outros vendedores, né? Às vezes a loja da Apple está um pouco mais cara, tá? É igual às vezes, por exemplo, você comprar diretamente um produto da loja da Samsung ou comprar, por exemplo, do Magazine Luiza, né?
Às vezes o Magazine Luiza vende mais barato do que a própria loja oficial da Samsung. Por quê? Porque às vezes o Magazine Luiza compra de uma quantidade muito grande. E qual seria a vantagem para o Magazine Luiza ela vender exatamente do mesmo preço da loja oficial da Samsung? Não teria muita vantagem competitiva, né? Então acontece muito isso. Eles acabam comprando em quantidades muito grandes, por exemplo, comprar lá uns 100, 200, 300, 400 celulares de uma vez, e eles acabam tendo um preço mais vantajoso, né? É assim que funciona. Então, sobre o preço, gente, eu acredito que vá baixar bastante. Esse aqui é o preço na loja oficial da Apple. Tem outros revendedores que vendem um pouco mais barato, né? Deixa eu ver... Pronto. Falando um pouquinho sobre os dois celulares de entrada, né? Agora, a gente tem diferenças ali entre os celulares. Diferenças maiores, né? Porque a gente sempre teve. O pessoal, vi algumas pessoas comentando que o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus vão ser celulares que vão reutilizar o chip do A13, né? Do iPhone 13, né? Sim, eles vão utilizar, gente, o A15 Bionic. Só que tem uma grande diferença, né? Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 14 Plus, eles utilizarão sim o chip do iPhone 13, que é o A15 Bionic, só que ele tem uma modificação na GPU, tá, gente? Então, basicamente, como é que vai ficar isso aqui, ó? Por exemplo, o iPhone 13 tem o processador A15 Bionic, que ele tem 4 núcleos de GPU. O iPhone 14 e 14 Plus utilizarão o mesmo A15, né? Só que com modificação na quantidade de núcleos de GPU. O que é GPU? GPU, gente, a grosso modo, para ficar bem simplificado, é como se fosse a placa de vídeo do celular, tá bom? Então, esse item teve uma modificação, tá? E querendo ou não, além dessa modificação de GPU, o próprio site da Apple coloca que, por exemplo, o antigo, né, o A15 Bionic convencional, que equipa o iPhone 13, ele fazia ali 19 horas de reprodução de vídeo, né? O A15 Bionic vai equipar o iPhone 14 e 14 Plus. Além dessa modificação da quantidade de GPUs, deve ter outras modificações, porque agora a Apple divulga que ele vai ter até 26 horas de reprodução de vídeo. Então, aqui a gente tem mais eficiência energética, né? Isso é muito interessante dos processadores da Apple, né? Se a gente for analisar, gente, só essa modificação que foi feita em cima do A15 Bionic, do iPhone 13 para o iPhone 14, né? Que vai equipar o iPhone 14, 14 Plus, a gente tem um incremento ali, uma melhoria de aproximadamente 26,92% de eficiência nesse sentido. No sentido de durabilidade da quantidade de bateria, do tempo que eu fico ali em exposição assistindo a um vídeo, tá? Se a gente for falar, por exemplo, agora das modificações do iPhone ali Pro, né? A gente tem aqui algumas modificações, como por exemplo, a tela, gente, ela continua Super Retina XDR, né? A mesma tela que acompanhava ali, por exemplo, o iPhone 13. Só que agora ela tem uma tecnologia para o monitor, que é a chama tela sempre ativa, né? Que é conhecido como Always On Display. Isso já funcionava no Android, né, gente? Por exemplo, faz muito tempo que a própria Samsung já usa o recurso de Always On Display, que são aquelas modificações que ficam na tela, inclusive quando a gente trava, fica ali um pouco ali, tudo mais facilmente de você visualizar. Eu acho interessante. Outra coisa, gente, que mudou bastante, a primeira vez que eu estava lendo sobre a notícia, eu pensei que tinha modificado somente o entalhe, que a gente chama de Note, né? Mas na verdade é muito mais do que o tamanho do Note. Os iPhones, de uma forma geral, gente, por exemplo, ó, esse daqui, o iPhone 13, ele tem aquele Note que fica em cima, e a gente no começo, quando a gente não, antigamente, por exemplo, usava outros celulares, no começo a gente acha ruim se acostumar, depois a gente se acostuma com esse Note, né? Que essa região do Note, que é onde fica na parte superior do iPhone, ali fica um dispositivo específico para fazer reconhecimento facial, para fazer desbloqueio, né? Porque essas versões mais recentes do iPhone, ela não usa desbloqueio digital, né? Como a gente tinha, por exemplo, no Android, por exemplo. No Android a gente usa tanto o digital, que às vezes, por exemplo, das versões que eu usei era na tela, e também o facial. Só que o facial da Apple é melhor do que o dos outros que eu usei no Samsung, por exemplo. Certo? Então, além de ter reduzido nas versões 14 Pro e Pro Max, né? Esse tamanho do Note, ele também ficou um local dinâmico também. Essa região, ela fica se modificando de tamanho a depender das notificações. Então, o entalhe está pequenininho, mas quando você recebe uma notificação, ele aumenta, mostra o volume,
Mostra, por exemplo, quando for fazer a parte de leitura facial, aumenta o quadradinho. Então, eu achei bem interessante. Eles arrumaram ali, por exemplo, uma forma de encobrir um pouco uma coisa que ficava, assim, às vezes não tão agradável. Eu nunca gostei muito desse negócio na tela aqui, tá? Agora também, gente, os iPhones, a partir do 14 também, tem o SOS de emergência e detecção de acidente também, tá? Como é que vai funcionar o SOS de emergência? Parece que agora, principalmente na região dos Estados Unidos e Canadá, caso o iPhone esteja fora da área de cobertura, ele pode acessar um sinal de emergência a partir do satélite, né? Eu achei interessante, não sei como é que isso vai funcionar no Brasil, eu achei bem interessante, tá? Câmeras da versão Pro, né, gente? Agora a gente tem uma mudança de paradigma dentro da parte de câmeras do iPhone. Agora, pela primeira vez nas versões Pro, né, e Pro Max, né, do iPhone, a gente vai ter uma câmera grande angular de 14 megapixels. A gente só tinha visto até agora na Apple câmeras de 10, 12 megapixels, né, gente? Só que agora ela vai usar uma versão de 48 megapixels. E aqui a gente tem a versão, essa câmera, né, as características. Ela é ultra angular, teleobjetiva. E a câmera frontal é uma True Deep com foco automático. Então, tem essa modificaçãozinha aqui. A versão aqui também do A16 Bionic, que é o processador que vai equipar essas versões Pro, né, Pro Max, as duas versões de entrada a gente viu que elas utilizaram ainda o A15 com algumas modificações, né, algumas melhorias de performance, e aqui a gente tem o A16 Bionic, que a Apple disse que ele tem até 29 horas de reprodução de vídeo, então você já vê uma grande evolução, né, uma grande melhoria. Outro fato polêmico que as pessoas tinham comentado anteriormente, até muita coisa do que vazou antes de sair mesmo o iPhone, ficou evidente aqui, foi a questão do eSIM. O que é eSIM, gente? Bom, eSIM é como se fosse o chip do celular de forma digital. Então você não tem, por exemplo, o chipzinho físico que você vai colocar na gavetinha e fechar. Na versão agora do iPhone 14, nos Estados Unidos, os dispositivos só serão vendidos com eSIM. O que quer dizer? Quer dizer que nos Estados Unidos, que fique bem claro, tá, gente? Nos Estados Unidos, o celular só vai receber o chip digital. É aquele chipzinho que você tem que a própria a operadora de celular, aí eles fazem a configuraçãozinha. No Brasil, inclusive, já existe. Só que no Brasil poderia ser um pouco mais fácil. Eu acho que no Brasil ainda é um pouco complicadinho. Podia ser mais fácil de comprar e de fazer a parte de configuração. Aqui, por exemplo, você vai a Claro, por exemplo, que é a experiência que eu tenho, você compra o chipzinho, eles fazem a leitura lá do QR Code e configuram lá. Então, eles ainda fazem lá. Podia ser mais fácil eles liberarem esse chip para você fazer sozinho essa configuração, uma coisa do tipo, e ser mais acessível, né? Porque, por exemplo, eu só consegui o eSIM porque eu tive que ir até a lojinha da operadora. Mas se não tivesse a lojinha aqui, aí eu não sei como é que faz isso. Eu vou até pesquisar depois para ver como é que a gente faz sem ter acesso a ter uma lojinha na cidade da gente, a lojinha da operadora, né, para gente saber. Então, assim, e no Brasil, como é que vai ser? Vai ter o eSIM? Não, gente, no Brasil ainda vai utilizar a gavetinha. Talvez na próxima geração, ou seja, no iPhone 15, né, talvez venha só eSIM. Dá tempo até das operadoras no Brasil se acostumarem mais. Mas eu digo, desde o 11, gente, quando eu comprei o 11 lá, não lembro, mas faz mais de 2, 3 anos, já existia no Brasil a possibilidade de você colocar um eSIM. Então, de lá para cá, deu uma melhoradinha assim, ficou um pouco mais fácil da primeira vez. Primeira vez que eu fui para comprar lá no iPhone 11, foi um pouco mais complicado. Hoje está menos difícil. Eu espero que fique mais fácil, tá? As cores do iPhone hoje, gente, serão preto, prata, um ouro e um roxo, né? Ou já tinha uma versão roxa no iPhone 13, não tinha, se eu não estiver enganado? Já tinha uma versãozinha roxa, se eu não estiver enganado. Já tinha falado também da versão do Note, né? Então, basicamente é isso, tá, gente? Foi um review inicial. Ontem eu queria ter gravado para falar um pouquinho sobre isso, só que ontem foi muito corrido, tá? E as novidades que forem aparecendo ao longo do tempo, eu trago um vídeo para vocês para a gente comentar por aqui, tá bom? Então, peço ajuda para vocês. Você sabe que canal no começo é muito difícil, a gente tem muita concorrência. E se vocês puderem me dar uma ajudinha, gente, tá bom? Eu agradeço, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, abração.